Nós vamos dar início a este período de ministração da palavra, e eu creio mesmo que o Senhor, através do seu Espírito e da sua obra, vai construir coisas em nós. E a propósito, construção é um assunto que, de fato, diz muito respeito ao que estamos vivendo aqui, mas também ao que vai ser ministrado nessa noite. Amém? Muito obrigado, queridos. Louvado seja Deus pela vida de cada servo, obreiro, voluntário. Amém? Como é bom construirmos juntos, edificarmos juntos a igreja, a casa do Senhor. Bom, abra comigo o texto bíblico no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 24. E enquanto você faz isso, você vai bradar comigo: eu amo a palavra de Deus. Eu amo a palavra de Deus. Está escrito, você está comigo? Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela não desabou, porque tinha sido construída sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, as multidões estavam maravilhadas com a sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Bom, deixe-me contextualizar isso. Jesus Cristo ele está concluindo agora, arrematando, o seu famoso sermão da montanha, como nós vemos no capítulo 5. E a gente vê, irmãos, que naquelas analogias poderosas que ali ele traz, nas bem-aventuranças, existe um conteúdo mesmo poderoso, transformador, que diz respeito à ética e aos valores do reino de Deus. Valores estes que fazem parte da nossa vida, porque nós nascemos de novo. Porém, irmãos, agora ele está diante dos discípulos, da multidão, dos religiosos de plantão, e ele está propondo mais uma vez, como era de costume, uma reflexão. As suas parábolas, as suas histórias, aquilo que ele contava eram sempre intrigantes. E sabe, em cada uma dessas parábolas existia uma oportunidade de cada um dos ouvintes checarem o seu coração. Deixa eu falar uma coisa para você, irmão. A gente não vem para o culto para checar o coração do outro. A gente recebe a palavra, a gente ouve a palavra de Deus e a gente tem que examinar a si mesmo. Amém? Deus está falando comigo. Então, havia sempre essa oportunidade, uma reflexão profunda, intrigante. E eu quero fazer algumas observações acerca desta reflexão que ele traz, dos dois fundamentos, a fim de que nós cheguemos a uma aplicação que vai mesmo mudar e sacudir as nossas vidas. Nós temos aqui, irmãos, dois construtores, concorda comigo? Além de dois construtores, nós temos também duas casas, dois fundamentos. Em comum, ambos possuem a mesma missão, ambos possuem os mesmos recursos, ambos possuem a mesma instrução, o mesmo tempo, a mesma oportunidade. Você vê que quanto a isso, existe o quê? Isonomia, igualdade, é ou não? Todos possuíam tais coisas, porém, eu vejo, irmãos, que o resultado é diferente. Da construção do prudente para a construção do insensato. Mas é imprescindível que nós saibamos que não existem privilégios, porque Deus não faz acepção de pessoas. A mesma instrução que Ele dá para você, Ele está dando para a pessoa que está do seu lado. As mesmas verdades que você está ouvindo hoje, as pessoas que estão nos assistindo hoje também das suas casas estão ouvindo também. Mas sabe, irmãos,
Aqui existem também dois personagens. Eu quero que essa turma do lado de cá diga comigo prudente. Não, mas com mais força. Vamos lá. Prudente. Essa turma vai dizer comigo insensato. Ok? Não é nada pessoal. Mas diga prudente e insensato. Insensato e prudente. Esses personagens vão nos ensinar muito. Quer seja sobre o que fazer, quer seja sobre o que não fazer. Afinal de contas, nós que temos um coração ensinável, aprendemos de todas as formas. É ou não? Louvado seja Deus. Então, irmãos, o construtor que edifica a sua casa sobre a rocha, ele é chamado de... Mas aquele que edifica a sua casa sobre a areia é chamado de insensato. Na aplicação dessa parábola, irmãos, aquele que é prudente, que é sábio, ele constrói, ele ouve as palavras de Jesus e ele as põe em prática. O insensato, porém, ele ouve as mesmas coisas, com uma diferença, com uma observação: ele não as pratica. As mesmas instruções, práticas diferentes. As mesmas verdades, respostas diferentes. Isso é curioso, irmãos, porque a gente pode ouvir a vida inteira falar sobre Jesus, a vida inteira falar dessa palavra poderosa, domingo após domingo, sermão após sermão, conferência após conferência, e ainda assim continuar a viver uma vida insensata, medíocre e vazia, se não praticarmos as verdades que ouvimos. Definitivamente, informação não é o problema aqui. Temos acesso às mesmas informações. Porém, queridos, o que é que está acontecendo? Jesus está dando um recado e ele está nos mostrando uma coisa: ouvir não é suficiente. Ouvir não é o bastante. Deste culto, desta reunião, sairemos todos daqui munidos das mesmas ferramentas, das mesmas verdades. Porém, não posso garantir que todos sairão com os mesmos resultados. Porque isso não é um problema meu. O meu problema é praticar o que eu ouvi. A minha responsabilidade é pôr em prática os princípios da palavra, no qual eu estou fundamentado. Mas, irmãos, aquilo que você vai desfrutar ao longo da sua semana diz respeito aonde você vai construir. Diz respeito ao que você vai praticar, ao que você vai observar, ao que você vai reter com mansidão no seu coração. E definitivamente, na era da informação, que é a era que nós vivemos, tudo está tão acessível, disponível. Isso não é desculpa para nós. Nós, a propósito, que estamos aqui nessa igreja, temos um canal no YouTube. Se você ainda não se inscreveu, faça isso agora mesmo. Você vai ouvir a palavra hoje à noite, durante a semana, você vai poder ouvir de novo, ruminando, meditando. Mas, irmãos, se lembre disso, por gentileza, não basta ouvir. Ouvir por ouvir não transforma. Ouvir por ouvir não restaura. Ouvir por ouvir não salva. É preciso algo mais, irmãos. E a pergunta que eu queria deixar ecoando no seu coração no começo desse sermão é a seguinte: o que é que você vai fazer depois de mais um sermão? O que é que nós faremos ao sair por aquelas portas? Porque entre aquilo que ouviremos e aquilo que viveremos, existe um caminho de respostas. Existe um caminho, irmãos, de obediência, de prudência, de sensatez. E esse caminho é permeado pela prática. O Senhor não nos chamou para sermos ouvintes negligentes. Ele nos chamou para sermos operosos praticantes. Isso é mesmo importante de considerarmos. Sabe por quê? Porque o fato, irmãos, de você estar fundamentado sobre algo é diferente de você estar meramente informado. E o que é que vai distinguir fundamento de informação? Os abalos da vida. Os dias maus que nós enfrentaremos. Quando viemos, irmãos, para este culto, nós sabíamos que estava tudo preparado para nós, sim ou não? Você se preocupou com as músicas que seriam ministradas? Você se preocupou com a palavra que ia ser pregada?
com a pessoa que estaria guardando o seu carro. Por quê? Você já sabia, estava pronto. Graças a Deus estamos numa igreja excelente. Temos uma equipe maravilhosa aqui. Mas, meus queridos, o que é que vai fazer distinção? É uma noite como essa, uma experiência como essa, toda pensada, toda programada, toda orada para alcançar a sua vida? Ou é aquilo que nós viveremos quando sairmos daqui? Ou é os desafios que enfrentaremos quando voltarmos para os nossos lares, para os nossos trabalhos, para as nossas rotinas e para os nossos cotidianos? Veja, Jesus Cristo aqui, irmãos, ele não é tido, não pode ser visto como apenas um orador. Jesus Cristo aqui não é apenas mais um rabino, um filósofo, um profeta, um revolucionário, um agitador de massas, qualquer coisa assim semelhante. Tratava-se, irmãos, do Verbo encarnado, a imagem do Deus invisível, o agente de toda a criação, aquele que sustenta todo o universo pela palavra do seu poder. O problema daqueles ouvintes e o problema de muitos de nós que estamos reunidos aqui é não discernir o que ouvimos, como ouvimos e de quem ouvimos. Discernimento é uma coisa crucial quando se trata da palavra de Deus. Você precisa saber, é Jesus que está falando, não interessa a minha opinião. É Jesus que está falando, não interessa quem é o vaso que ele está usando. É Jesus quem está falando, irmãos, não interessa como foi dito. É a palavra de Deus, ela não falha. Se tem alguma coisa para ser mudada, com certeza não é na palavra, é na minha vida. Não adianta ficarmos questionando, brigando, debatendo com a palavra de Deus, porque ela não muda. Mas uma coisa é certa, quando ela entra no seu coração, quando ela é recebida com mansidão, eu e você mudaremos. Eu e você seremos transformados à medida que nós praticarmos essa palavra. Irmãos, se Jesus é verdadeiramente quem ele diz ser, e de fato ele é, Deus, logo não existe absolutamente ninguém mais digno de ser considerado nesta vida do que ele. Não é os seus pretensos mentores, não é as suas pretensas referências, não são os homens. Quando ele fala, acabou, irmãos. Independente dos nossos mentores, dos nossos líderes, irmãos, se alguém tiver que mudar, não vai ser Jesus, não vai ser a palavra. E se nós, como ministros, formos achados em falta ou em desacordo com a palavra, fique com a palavra. Porque nenhum ministro tem autoridade de estar sobre a palavra. Nós não mudamos o que está escrito. A nossa função, irmãos, é explicar o que está escrito. E assim, quando aplicarmos, vai acontecer. Porque tudo que Deus fala, tudo que Deus promete, Ele cumpre. Ele faz. O poder não está no ministro, o poder está na palavra. Quem está comigo? E ali Paulo vai dizer, no texto de Coríntios, se você quer abrir comigo, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 12. Uma coisa importante acerca desse discernimento que eu estou falando para vocês. Precisamos discernir o quê? Quem se lembra? O que ouvimos, como ouvimos e de quem ouvimos. Amém? Olha o que Paulo vai dizer. E nós não recebemos o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, a pessoa natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque elas lhe parecem loucura, e ela não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Irmãos, note que não estamos falando de uma verdade meramente intelectual. Não estamos falando de uma verdade meramente emotiva, emocional. Ela é espiritual. O seu conteúdo é santo, é poderoso, é irresistível, quando acolhido da maneira correta,
quando praticado de acordo com o que ela sugere. Porque, irmãos, se entendermos assim, a partir do momento que Jesus fala, não é mais uma sugestão, é um mandamento. A partir do momento que Deus fala contigo, que fala comigo através da sua lei, da sua palavra, não se trata mais de faz isso se possível, não, é lei. E nós temos que ficar com o que ele falou. Doa a quem doer. Nós não vamos negociar as verdades sobre as quais nós estamos fundamentados. Nós não vamos abrir mão da confissão da nossa esperança. Nós não desanimaremos. Nós não retrocederemos. Permaneceremos firmes sobre as nossas confissões de fé, sobre esta palavra, porque ela é imutável. Aleluia. Mas, meus irmãos, a fé cristã é um chamado à ação. No final das contas, a sua vida será transformada não pelo tanto que você sabe, mas sim pelo tanto que você pratica. Escute isso mais uma vez. Sua vida não vai ser transformada pelo tanto que você sabe. Você pode conhecer a palavra de A a Z, de capa a capa, se você não colocar em prática, não funciona para você. Você pode ser um doutor, um mestre da lei, um teólogo, doutorado, bacharelado, PhD, se você não praticar, não funciona para você. É por isso que essa palavra, ela salva, edifica, confronta, transforma, santifica, equipa, empodera, independente do seu grau, de seu nível de escolaridade. Porque essa palavra é aprendida e discernida pelo Espírito. Você pode nem saber, irmãos, qual é a fórmula de Bhaskara, e eu mesmo nem lembro mais. E nem sei para que isso serve. Só para complicar a nossa vida na hora da prova, né? Enfim. Mas, irmãos, se você praticar esta palavra, quer você seja um doutor, quer você seja alguém iletrado, vai funcionar para você. Vai funcionar para você, querido. Seu casamento vai ser uma bênção, sua família vai ser uma bênção, sua vida financeira vai ser uma bênção. A sua vida na comunidade onde você está inserido vai ser uma bênção. A sua jornada será bem-sucedida, porque isso é prosperidade. Uma jornada bem-sucedida em todas as áreas da sua vida. A palavra tem recurso, a palavra tem ferramentas, a palavra, irmãos, tem uma substância que é capaz de nutrir você em qualquer demanda da vida. Nos seus relacionamentos, no seu trabalho, irmãos, em qualquer lugar, no seu ministério, nós precisamos enraizar e fundamentar a nossa vida sobre esta lei. E se nós nos preocuparmos em fazer conforme está escrito nela, está escrito também, nós faremos prosperar o nosso caminho. Mas veja, quem é que vai fazer o nosso caminho prosperar? As nossas respostas. Se fizermos e seguirmos atentamente ao que está escrito no livro dessa lei, nós seremos bem-sucedidos em tudo o que fizermos e faremos prosperar o nosso caminho. Josué 1:8. Uma vez que nós aprendemos, recebemos, acolhemos a palavra, não é Deus quem as pratica, somos nós. Deus, Ele vela para se fazer cumprir. Ou seja, se Ele disse que você plantando no Espírito teria vida e paz, pratique a palavra, você vai ter vida e paz. Mas se você praticar, irmãos, o contrário disso, a Bíblia fala que quem semeia na carne colhe morte e corrupção. E é isso que você vai ter, se você não praticar como Deus sugere. Sabemos bem que Deus, Ele nos oferece dois caminhos: bênção e maldição, vida e morte. Qual a diferença, irmãos? As nossas escolhas, as nossas respostas, a nossa consideração. Mais uma vez eu te pergunto, o que é que eu e você faremos depois de mais um sermão? Porque, irmãos, não precisa você enganar a si mesmo. Você sabe no que precisa mudar. Eu sei o que eu preciso mudar. Não engane a si mesmo. Deus já te revelou, Deus já te mostrou. E enquanto você não ajeitar isso, e enquanto você não consertar isso, não vai acontecer como Deus propõe que aconteça. Não vai funcionar como Deus propõe que funcione. O manual está ali, irmãos. E o manual não se adapta a quem está montando. É quem está montando que se adapta ao manual. E o resultado está garantido. Por quê? Porque o manual já foi testado, irmãos.
Deixa eu te falar, essa Bíblia funcionou para todos os santos e piedosos das épocas passadas e vai continuar funcionando para aqueles que virão depois. Por que é que não funciona para você? Obediência, fidelidade, submissão. São ingredientes, irmãos, indispensáveis se queremos viver uma vida aprovada, uma vida acima da média, irmãos. Deus não criou você para ser um cristão mais ou menos, bom em algumas coisas e péssimo em outras. Não, Deus tem para você, irmãos, medida cheia em tudo. Você tem que ser bom pai, você tem que ser bom profissional, bom ministro, seja lá o que for, em qualquer área que você esteja, Deus tem recurso para isso. E Ele quer fazer cumprir aquilo que Ele prometeu. Portanto, pratique a palavra. Depois desse sermão, esteja certo de que você estará praticando em linha, de acordo com aquilo que você tem ouvido. Tiago, ele nos adverte dizendo, sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes. Sabe que se você está aqui nessa noite, e agora já estamos de noite, passamos das 18 horas neste momento. Se você está aqui nessa noite, e você está ouvindo mais uma vez, uma coisa que você sabe que é verdade, mas você não botou ela para funcionar na sua vida, sabe o que você está fazendo? Você está agravando o juízo. Porque Deus está falando, Deus está falando, Deus está exortando, Deus está mostrando, Deus está revelando. Mas a dureza do nosso coração, às vezes, parece que escolhe o que escuta, escolhe o que quer ouvir. Não, o pastor vai falar sobre isso, não é sobre isso que eu quero escutar sobre prosperidade financeira. Enquanto isso, teu casamento, enquanto isso, a tua vida espiritual, mas eu quero finanças. Não, eu quero, porque irmãos, entenda uma coisa, quem está com o coração duro, é isso mesmo que eu falei há pouco, só escuta o que quer. Mas quem tem um coração ensinável, vai escutar e vai reter tudo o que é bom, tudo que é útil para o seu crescimento, tudo que é proveitoso para a sua vida espiritual, para a sua jornada. O que está sendo falado aqui, se não for praticado, isso vale para mim, não é só para você, só está gravando o nosso juízo, porque a palavra de Deus diz assim, a quem muito é dado, muito será cobrado. Volto a dizer, e você vai lembrar isso para o irmão do seu lado agora, por gentileza. Diga assim, você sabe o que tem que fazer. Então, irmão, chegada a hora de lidar com as adversidades, e essa parábola nos mostra quais são estas adversidades: chuvas, inundações, ventanias. As estruturas do prudente e do insensato são rigorosamente o quê? Testadas, provadas. Sabe, irmãos, a tempestade ela é democrática. Ela não vem só para um em detrimento de outro. Ela vem, irmãos, para todos nós. Inclusive para justos, não apenas para os injustos. Inclusive para os crentes, não apenas para os descrentes. Porque tem gente que ainda pensa que se eu fizer de acordo com o que está escrito no livro dessa lei, então eu não terei mais aflições. Onde é que está escrito isso? Deus faz o sol brilhar sobre justos e ímpios. Neste mundo, as tempestades são democráticas. Vai acontecer de toda forma. Esse é o tipo de promessa, como eu gosto de dizer, que independente de você se apropriar dela pela fé ou não, vai te alcançar. Aflições vão acontecer, tempestades virão, chuvas, inundações ou ventanias. Eu não sei de que forma elas virão, mas elas virão. Não é uma questão de se, é uma questão de quando, irmãos. De alto a baixo, chuvas, de um lado para o outro, inundações, e de cima para baixo. De todas as formas, queridos, vieram de todas as direções, vieram com todos os níveis, vieram com todas as possibilidades e testaram aquelas estruturas. Mas sabe, a Bíblia fala que a casa que estava edificada sobre a rocha permaneceu o quê? Inabalável. A outra, porém, desabou. E a Escritura fala que grande foi a sua ruína. Eu anotei algumas coisas aqui que nos ajudarão a esclarecer estes versículos.
a esclarecer a postura do insensato em detrimento do prudente. Deixe-me começar pelo insensato, a fim de que nós aprendamos o que não fazer. O insensato, ele construiu rápido, ele construiu barato e ele construiu aparente. Fale comigo rápido, barato e aparente. Comecemos por esse primeiro subtópico, rápido. Irmãos, convenhamos, a gente faz parte de uma cultura totalmente imediatista. A gente quer tudo para agora, para hoje, para já. E se não for do nosso jeito, a gente começa a espernear. A gente murmura, a gente perde o controle. Não deve ser assim. Eu sei, irmãos, que a geração que nós vivemos, a internet causou isso. Nós enviamos uma mensagem para alguém, essa mensagem ela carrega de uma forma tão rápida, e a gente pensa que na vida então tudo vai vir assim, subitamente, imediatamente, diga de repente. Mas demora muito para alguma coisa acontecer de repente. Quando vem, parece de repente, mas até lá, tem que esperar, tem que perseverar, tem que crer. Tem que ficar firmado sobre a palavra. A gente vive na era, irmãos, do miojo. 3 minutos está pronto. A gente não prepara mais o macarrão, porque macarrão demora mais. Então a gente prefere o instantâneo, misericórdia. Tem muito sódio naquilo, cuidado. Amém? Não é errado você comer uma vez ou outra. Inclusive, se você cortar uma mortadela também fica uma delícia. Mas isso aqui não é Masterchef. Amém? Em mim, picadinho assim, fica uma delícia. Mas faz mal. Escute, a gente vive na era do fast food, né? A gente passa naquela fila, é certo, que para a gente receber o nosso pedido, a depender do dia e do horário que a gente vai, tem que esperar. Até o fast food demora, a depender da fila que a gente enfrenta, é ou não? Talvez seja Deus mostrando, ei, cuidado. Cuidado para não, aprender essa ideia de que as coisas acontecem imediatamente. Nós precisamos desenvolver, irmãos, musculaturas espirituais. Eu sei que tem coisas que Deus conquistou para nós e que elas são desfrutadas para agora, para já. Ele conquistou para nós. Amém? Quando nos representou e nos substituiu naquela cruz. Mas existem outras virtudes a serem combinadas com a fé que se apropria para o hoje. Que virtudes são estas, segundo o texto bíblico? A espera, a perseverança. Se não for agora, você vai deixar de crer? Você crê como se já fosse, é ou não? É assim que o manual nos instrui. Mas se não acontecer agora, continua crendo. Continua crendo. O problema, irmãos, é que quando nós transferimos essa mentalidade de imediatismo para a dimensão do Espírito, a gente acha que dá para construir uma carreira cristã sólida e saudável de forma repentina. A gente vive na era do Hotmart, 3 passos para. E ainda tem bobo que cai nisso. E alguém está enriquecendo, ensinando para outras pessoas como conseguir tal façanha com 3 passos. Mas deixa eu te falar, independente de como pareça fácil e rápido, se você não seguir os 3 passos, não acontece. Não basta assistir os 3 passos, você tem que praticar. Não funciona para a sua vida nada que você não pratique. Deixa eu te falar, se você é um trabalhador e você não trabalha, como é que você quer prosperar? Como é que você quer prosperar na sua empresa? Se você é um homem casado e não investe no seu casamento, como é que você quer ter um casamento sólido? Agora outra pergunta, se você é um cristão e você não investe tempo com a palavra, em oração, como é que você quer ter uma vida espiritual saudável? Vivendo de domingo em domingo. Deixando para receber a palavra de Deus da boca do seu pastor. E tudo bem com isso, ouça a palavra de Deus da boca do seu pastor. Amém? São os nossos guias espirituais, modelos de fé, e assim deve ser, amém, parâmetro para a igreja, mas não deve ser jamais motivo de terceirizarmos a nossa relação com o Senhor. Isso é uma responsabilidade individual de cada crente. O quê? O sacerdócio, irmãos. A gente não vive mais na dispensação da lei, em que uma pessoa nos representava e então acessava a presença de Deus. Não, irmãos. A gente agora vive na dispensação da graça. E o que é que acontece nessa dispensação? Tudo que Deus sempre quis. Sacerdócio real. É o que nós somos. Uma nação de sacerdotes.
O que é que significa isso, pastor? O mesmo acesso que o pastor tem, você tem. Não posso garantir que seja a mesma intimidade, porque isso depende de quem se aproxima. Isso depende de quem considera. Isso depende de quem chega perto. Batei e abri-se-vos-á. Pedi e recebereis. Você está aqui? Amém? Então, pouca oração, pouca Bíblia, pouco envolvimento com a igreja local, e a gente espera que no final dessa equação o resultado seja cristianismo top. Uma vida espiritual bem-sucedida. Tolos que somos se pensamos assim, irmãos. Sem profundidade, não há cristão forte. Sem vida no secreto, não há, irmãos, vida pública que seja aprovada. Se não crescermos para baixo, naquilo que não é aparente, naquilo que não se vê, irmãos, os nossos frutos não serão vistos. Talvez até pareçamos com aquelas folhas de figueira, as quais o próprio Jesus amaldiçoou, porque tinha a aparência de estar frutificando, mas não tinha fruto nenhum. A gente ainda vai chegar lá. Mas diga comigo assim, não dá para construir rápido. Amém? Afinal, a vida cristã, queridos, ela não é uma corrida de 100 metros. É uma maratona. Amém? Ao final da nossa carreira, a gente vai então poder suspirar e dizer assim, eu corri a carreira, combati o bom combate, guardei a minha fé. Mas até lá, continue a correr. Faça como Dory, naquele filme Procurando Nemo, continue a nadar. Não pare, continue firme sobre a esperança da sua fé. Não pare de nadar, amém? Mas irmãos, o insensato, ele também nos mostra como não fazer, porque ele constrói barato. Veja, se os dois recebem a mesma missão, a mesma instrução, a mesma condição, o insensato investiu aonde o seu recurso, irmãos? A mesma coisa que o prudente tem, o insensato também tem. A mesma quantia que um recebeu, o outro recebe. Mas aonde foi que o insensato inventou de investir o seu recurso? Provavelmente, irmãos, aqui sou eu colocando linha sobre o texto. Mas provavelmente a interpretação, ele economizou para si. Ele guardou para si. Ou ele gastou dissolutamente. Usou seu tempo, usou seu talento, usou seu tesouro de forma egoísta, em vez de investi-los para a glória de Deus, em vez de investi-los como quem ajunta para a eternidade. E sabe, em meio à massa cinzenta, queridos, em meio à indecisão da multidão que assistia Jesus ali, ainda existem muitos que se comportam como aqueles que estão buscando um cristianismo que nos custe pouco. Andressa falou sobre isso essa manhã, um cristianismo soft, que se adeque ao tempo que eu tenho, que se adeque à minha agenda. O pouco que me custar, está valendo, mas se passar disso, estou fora. Quando se trata das coisas do alto, procuram sempre o caminho menos exigente. A tal da lei do mínimo esforço, irmãos. Tem muita gente vivendo a vida e a carreira cristã com base nela. E é por isso que o procedimento destes é assim, mais uma escala. Não bastasse os 10%, o pastor ainda pede para ofertar nessa obra. Cristianismo de baixo custo. Você quer fazer o mínimo. Quando você está diante de um Deus que fez tudo por você. Quando você está diante de uma oferta de salvação que salvou para toda a eternidade a sua vida do juízo e do inferno. Mas você quer dar as tuas sobras para Deus. Ei, está repreendido esse espírito. Espírito de avareza, espírito de ganância. Uma vida relapsa, uma vida indolente, uma vida negligente quanto às coisas espirituais. É isso, irmãos, que distingue um carnal de um homem espiritual. Interessante que quando Paulo fala sobre isso em Coríntios, carnais e espirituais, ele está falando de crentes. Quem é que não é crente naquilo que Paulo está falando ali? O natural,
que foi aquele que não nasceu do Espírito. Por isso, não discerne as coisas do Espírito. Discerne apenas o que é natural. Mas tanto o espiritual quanto o carnal são crentes ali. Alvos da exortação do apóstolo Paulo. Qual é a diferença, irmãos? Do espiritual e do carnal? É que um adotou um cristianismo de baixo custo. O outro decidiu viver uma vida, irmãos, aprovada, obediente. Decidiu se entregar por inteiro, por completo. Disse assim: Senhor, conte comigo, com meu talento, com meu tempo, com meu tesouro. Tudo que eu tenho é seu. Eu sou um despenseiro da sua graça. Eu sou um mordomo fiel. C.S. Lewis, ele diz: o cristianismo, se for falso, não tem valor. Se for verdadeiro, tem valor infinito. A única coisa que lhe é impossível é ser mais ou menos importante. Ei, irmão, se você está aqui com a postura de que a vida cristã, de que a vida espiritual é algo mais ou menos para você, você ainda não entendeu o que é que Deus propõe para nós. Deus nos propõe uma vida sacudida pela presença e pela proposta que Ele nos faz, pelo propósito para o qual Ele nos chamou. Ele não quer ser apenas uma parte da sua dispensa de tempo, de disponibilidade. Ele quer ser o motivo de tudo. Em torno dele, toda a sua vida tem que girar. E eu gosto de pensar mesmo, irmãos, assim, quando eu olho para o texto de Mateus 6,33, que diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Mas sabe que muitas vezes a gente olha para aquilo como se fossem dispensas, primeiro, segundo, terceiro e quarto. Eu gosto de pensar que, na verdade, irmãos, quando se trata de Deus, Ele, na verdade, é o fundamento sobre o qual todas as outras coisas devem estar edificadas, construídas, fundamentadas. Por isso não há como pensarmos em qualquer coisa da vida sem passarmos pelo fundamento, sem passarmos pela aprovação de Deus, sem pensarmos o que Deus pensa disso, o que Deus acha desse plano, o que Deus acha desse relacionamento, o que Deus acha desse propósito, dessa decisão, dessa escolha. Porque agora a nossa vida gira em torno dEle. Ele é o nosso Senhor, queridos. Amém? E está escrito, em Mateus fala também sobre isso no capítulo 7, que muitos dirão: Senhor, Senhor, mas ouvirão: aparta-te de mim, porque não fazem o que Ele manda. Negligência. Este homem insensato, ele foi negligente com aquilo que o empreiteiro da obra havia requerido da parte dele. Meus irmãos, ele construiu também aparente. O insensato, ele olha para a casa do prudente, aí ele pensa assim: eu queria uma fachada dessa. Eu queria um vitral desse, parece tão bonito, é tão lindo. Eu queria um porcelanato assim. Eu queria um portão desse, olha só que imponente, olha só que grandioso. Eu não estou disposto a investir no alicerce, mas eu quero o que eu vejo. Eu não estou disposto a cavar, mas eu quero o que os meus olhos podem contemplar. Irmãos, uma grande edificação, ela não começa a ser construída de cima para baixo. Uma grande edificação, irmãos, e principalmente se ela for alta, ela precisa ser também muito profunda. Quão longe você quer chegar em Deus? Quão longe você quer chegar em Deus? Quão grandiosas são as obras que você quer fazer em nome dEle? Profundidade é a resposta. Profundidade, queridos, é o segredo. A fundação é muitas vezes a etapa mais custosa e ao mesmo tempo a menos glamurosa de toda a obra. Custa, irmãos. Quem aqui já teve experiência de ver uma construção de um prédio, ou até de ser, participante daquilo, seja como mestre de obras? Estou diante de um aqui, e sabe mais ou menos qual é o custo para uma fundação de uma edificação, de um edifício, de um condomínio. Irmãos, o meu sogro, ele é engenheiro civil. Ele construiu a propósito o prédio onde nós moramos assim que nós casamos, não foi, amor? Um dos apartamentos de lá. E, meus irmãos, parecia que não tinha fim a etapa da fundação. A gente só via areia e ferro. Areia e ferro.
E cavar, e cavar, e cavar, e cavar. E cadê as janelas? Cadê o peitoril dos apartamentos? Cadê as portas? Cadê a pintura? Cadê a fachada? Diga comigo, isso é detalhe. Isso é consequência. Se não tiver fundação, a sua edificação pode parecer linda, mas ela vai ruir. Se não tiver profundidade, você pode até parecer que é crente. Mas a Bíblia chama estes de sepulcros caiados. Porque não tem uma vida enraizada em Deus. A nossa geração precisa entender de uma vez por todas que é mais importante ser do que parecer ser. Ainda que no momento esteja quebrado, ainda que no momento não esteja com as condições que você idealizou, mas você está cavando, enquanto tem gente que está querendo construir rápido e barato, já levantou as estacas, já levantou a edificação, você está cavando. Você ainda não chegou lá, mas você está cavando, e mesmo que hoje a sua edificação seja apenas um casebre, ela está firme. E mesmo que hoje a sua vida espiritual não seja tudo aquilo que você pretende que ela seja, se estiver sobre a rocha aí, meu irmão, você vai ter tempo para equipar, para detalhar, para decorar. Tem calma, varão. Tem calma, minha irmã. Cava para baixo, seja profundo em Deus. É mais importante, irmãos, nas coisas espirituais, nós sermos relevantes do que sermos meramente influentes. E a nossa geração, ela confunde isso. A gente olha para uma conta verificada no Instagram, a gente olha para alguém que parece ser, e a gente diz assim, uau, eu quero ser como este. Você nem sabe a vida dele. Às vezes ele é só um bom orador, ele tem uma boa retórica, ele convence um bocado de gente. Mas às vezes você vai atrás, está no 5º casamento. As riquezas que acumulou de forma desonesta, lesando os outros. Vive uma vida de puro luxo, luxúria e ostentação. Meus irmãos, quem são os nossos padrões? Quem são? Quais são os nossos parâmetros? Nós temos que olhar, irmãos, para a vida de gente aprovada em Deus. Nós temos que olhar para a vida de gente que pratica verdadeiramente as coisas que ensina. Porque, irmãos, bons oradores, tem muitos, melhores do que eu. Nossa. Agora, irmãos, decida seguir a vida de alguém como exemplo, que seja relevante em Deus, não que seja meramente influente para as pessoas. Porque influência para Deus não é a mesma coisa que relevância. Deus vai levantar homens anônimos que serão relevantes na obra dele. Não serão influentes. Não terão a mesma quantidade de seguidores, as mesmas curtidas, a mesma audiência, mas serão relevantes, dignos de serem imitados pelo seu procedimento. Vai ver a casa dele, casamento saudável, funciona bem. Vai ver os filhos dele, educados nos princípios da palavra. Para de ficar olhando para as métricas do mundo, irmão. Decida seguir as métricas do reino de Deus. Decida valorizar quem é de verdade. Quem está do seu lado, e que você sabe que sim, está passando por aflições, como você também está, tem coisas a serem corrigidas ainda, edificadas, construídas, sim, mas estão firmadas sobre a rocha, vão sair daquele lugar, vão sair melhores, mais fortes, aprovadas em Deus, vão dar bom testemunho de Cristo. Tem uma vida que, se for um dia revelada, não vai ter motivo de se envergonhar. Você vive uma vida como essa? Eu vivo uma vida como essa? Façamos essa pergunta para nós mesmos. Porque, irmãos, nós somos o retrato da mensagem que nós carregamos. Nós somos o outdoor, a carta viva de Deus. E antes de te ouvir, o mundo vai te ver. E quando você chamar alguém para entrar na sua casa,
Será que existe um padrão de família cristã ali? Será que as pessoas vão estar mais receptivas ou mais repulsivas ao reino de Deus? Tem gente que até evita, né? De chamar. E até entendo quando isso se trata de um tempo de reforma. Não, as coisas não estão bem aqui. Nós vamos nos preparar, porque queremos receber pessoas aqui que sentarão à nossa mesa e verão o testemunho de um homem e de uma mulher de Deus. Mas às vezes, irmãos, pode ser o princípio da mudança, você abrir a sua casa para as pessoas certas, pessoas que vão te ajudar, que vão te dizer assim, olha, vai por mim, você pode construir assim, 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 a palavra fala, essa é a ferramenta, esse é o manual, vai dar certo, eu estou contigo. Cuidado também para não se isolar, porque às vezes a gente se acomoda, né? Se conforma com uma construção mequetrefe, mais ou menos, e a gente não dá legalidade para que pessoas usadas por Deus possam nos ajudar, possam nos instruir. Nenhum homem é uma ilha. Pare de se isolar. Se você quer crescer em Deus, você precisa também estar bem acompanhado das pessoas certas, das pessoas que estão também tendo uma vida aprovada no Senhor. Amém? Então diga assim, eu decido ser relevante, ainda que não seja influente. Amém? Estamos caminhando para o fim. O prudente, por sua vez, ele faz exatamente o contrário do insensato. O que é que o prudente faz? Ele constrói demorado, ele constrói caro, ou seja, ele investe tudo o que ele tem, e o mais importante, na fundação, para baixo, mas ele constrói funcional. Porque não basta ter uma vida aparente, você tem que ter uma vida que funciona. Não basta ter uma vida cristã de fachada, um casamento de fachada, uma família de fachada, uma vida profissional de fachada, uma vida secular de fachada, seja lá o que você quer dizer. Você tem que ter uma vida que funciona. Você tem que ter uma vida que testifica as coisas sobre as quais você está fundamentado. Vem ver. Será que podemos dizer isso? Vem e vê. Porque pessoas procurarão, irmãos, padrões. Neste mundo estão procurando. Eu sei que muitos, no caminho do Evangelho, estão sendo pedra de tropeço. Com uma mão levantam a doutrina, mas com a outra derrubam com o seu testemunho e seu procedimento. E afastam as pessoas do caminho do Evangelho. Mas eu ainda acredito que nessa igreja, nessa geração, se levantarão aqueles que dirão assim, você quer aprender? Me ouça, mas não pare por aí não, me veja. Veja como eu trato a minha esposa. Veja como eu trato os meus negócios. Veja como eu trato os meus clientes. Veja como eu cuido das minhas finanças. Veja como eu sirvo o meu líder na minha igreja. Veja como é ser submisso a alguém. Veja como é ser líder. Não é simplesmente ouça. Não, irmãos, é veja. Jesus Cristo faz esse convite. Jesus Cristo dizia, veja, venha a mim, veja. O apóstolo Paulo falava dessa forma também, me imitem. Ele não dizia simplesmente, me ouçam. Me imitem. Uau. Será que temos vivido uma vida digna de ser imitada, irmãos? Então o prudente ele constrói demorado, caro, mas ele constrói funcional. É interessante, irmãos, que ao pensarmos nessa passagem, a gente imagina duas superfícies distintas. Você já parou para pensar nisso? Areia e rocha. Aí o que a gente pensa? Que o que construiu sobre a areia, ele procurou areia fofa e colocou lá. Mas o que construiu sobre a rocha, ele procurou um fundamento, né, sólido. Aparentemente sólido. E aí ele construiu lá. Mas a diferença não está no que se podia ver. A diferença estava na profundidade. Ambos estavam diante do mesmo terreno. Ambos tinham a mesma superfície. O mesmo campo de trabalho. Mas um se aprofundou. Não dá para viver uma vida cristã, irmãos, consolidada, firme, inabalável, se a gente
construir de forma superficial, se a gente não se aprofundar em Deus, em oração, na palavra, na igreja local, irmãos, não dá para viver uma vida cristã relevante assim. Você está olhando para a vida de alguém que deu certo? Você está hoje admirando, modelando talvez um exemplo de alguém que funcionou? Deixe-me lembrar para você, não basta olhar. Você tem que entender que para chegar ali, teve um custo. Teve uma história, tiveram marcas, teve sacrifício, teve renúncias, teve busca, teve um desejo ardente que moveu essa pessoa a fazer além daquilo que as pessoas fazem. Meus irmãos, o que temos aqui então é a mesma superfície com profundidades diferentes. Ao contrário do insensato, o prudente investiu o seu tempo e o seu recurso de forma inteligente, de forma intencional, até que os alicerces da sua construção encontrassem a rocha. Deixa eu fazer uma pergunta para você. A edificação da sua vida hoje, seja sincero e honesto consigo mesmo, já alcançou a rocha? Existe hoje estabilidade nas suas emoções, no seu espírito, no seu corpo, nas suas relações, nos seus negócios? Estabilidade, irmãos, é uma consequência de quem encontrou a rocha. Eu não estou dizendo, irmãos, de você ser rico, milionário, não é isso. Pelo amor de Deus, você já entendeu. Mas ser estável, está tudo funcionando. Para a glória de Deus. Tem um perrengue aqui ou acolá? Tem uma aflição aqui ou acolá? Tem, irmãos, porque todo mundo passa por isso. Sejamos honestos. Deixemos de pintar uma vida fake, ilusória. Existem essas coisas. Mas estabilidade, irmãos, é a qualidade de quem passa por estas coisas e não vacila. E não anda inconstante, com ânimo dobre, cocheando entre dois pensamentos. Eu estou firmado sobre a rocha. O vendaval bateu, a tempestade veio, as inundações vieram, mas eu não sairei daqui. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu servirei ao Senhor até o final dos meus dias, independente de eu estar entendendo ou não, sentindo ou não, vendo ou não. Essa é a minha fé. Eu estou estabilizado sobre a rocha. Não sairei deste lugar. O apóstolo Paulo, eu encerro com isso, 1 Coríntios 3,11 diz assim: porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, a saber, Jesus Cristo. Posso dar um conselho final para você? Qualquer coisa, qualquer lugar, qualquer pessoa, qualquer desejo sobre o qual nós ousemos fundamentar a nossa vida, que não seja Cristo, é areia. É impossível construir uma vida estável e sólida sem encontrarmos o fundamento que é Cristo. A Bíblia fala que Ele é a rocha. A Bíblia fala que Ele é a pedra angular. A Bíblia fala que Ele é o fundamento. Fique de pé no seu lugar, por gentileza. Eu imagino que a sua resposta a um sermão como este, que não é meu, eu não teria tal capacidade, mas que é o próprio Deus falando, é a mesma daquela multidão que o ouvia, maravilhado. Palavras que parecem tão simples, mas que carregam tanto significado, não é verdade? Jesus Cristo tinha essa habilidade mesmo. Exemplos, analogias simples, mas que causavam uma profunda reflexão aos ouvidos dos ouvintes, ao coração daqueles que estavam à sua volta. A pergunta final, que já foi feita 2 vezes, e agora por uma última vez será: o que faremos depois de mais um sermão? Aonde fundamentaremos a nossa vida? Aonde edificaremos os nossos passos? Aonde construiremos a nossa edificação? Se a sua vida em alguma demanda, em alguma área dela, e eu sei que isso se atribui a qualquer um de nós aqui, não encontrou ainda estabilidade e fundamento em Cristo, nós vamos orar. E examinando a nós mesmos, pediremos que o Senhor nos ajude nessa obra. Pediremos que o Senhor nos ajude a ter uma vida estável,
a sermos medida cheia em tudo aquilo que nós tocamos ou fazemos. Não termos uma vida capenga. Bom numa coisa, péssimo em outra. Não. Eu sei, temos habilidades distintas para coisas distintas. Mas nós temos um manual de instruções. Infalível. Inerrante. E naquilo que eu e você temos deficiência, debilidade, tem resposta aqui. Tem instrução aqui. Onde é que hoje você precisa de instrução e de resposta? É na sua família? É no seu trabalho? É na sua vida financeira? É na sua vida sentimental? É no cuidado com o seu corpo? É na sua vida espiritual? Tem resposta aqui. Edifique a sua vida sobre a rocha. Não viva uma vida cristã superficial. É tempo de você edificar a sua casa. Não mais sobre a areia. Não mais sobre as trivialidades. Não mais economizando tempo e dinheiro. Gaste o que for preciso para crescer em Deus. Depois você pensa na fachada. Comece agora a avaliar como estão seus fundamentos. Nós vamos agora ministrar essa canção. E eu queria que a sua resposta não fosse de apatia, não fosse indiferença, mas fosse mesmo uma resposta de reflexão, de consideração, uma decisão de qualidade, de você colocar todas as coisas hoje em cima da mesa e deixar que Cristo seja o fundamento delas. Se até hoje tinha alguma demanda da sua vida que não tinha influência de Cristo, submeta isso a Ele hoje. Hoje, nesse lugar. Pai, te damos graças pela tua bondade e fidelidade. Te louvamos, Pai, porque neste solo que é o nosso coração, nós não seremos impedidos pelos espinhos, nós não veremos as sementes caírem à beira da estrada, nós não veremos essa semente ser sufocada, suplantada pelos empecilhos e obstáculos, mas nós veremos ela penetrar em nossos corações, e nós viveremos como cristãos, uma vida digna de ser copiada, como padrões dos fiéis, como referências para esta geração, porque o Senhor chamou a sua igreja, e nós somos parte dela, como coluna e baluarte da verdade. Verdade essa que não é apenas uma doutrina que professamos, mas é uma vida que nós vivemos, uma realidade que nós praticamos, de forma tal que podemos dizer ao mundo: vem e vê, vem e vê.